acautelados os negócios, estamos todos na paz de Deus, estamos todos a caminho da unidade. Mas estamos todos também com a certeza de que essas ameaças serão a qualquer momento renovadas, portanto, essa saída de cena dos Estados Unidos. Vem assim desde a origem. Desde a origem, eu escrevi um capítulo nos Estados, junto com um colega para os Estados Unidos sobre a NATO. Penso que escrevi 2 capítulos sobre a NATO e a explicar que a NATO é tão útil para os Estados Unidos como para a Europa. E que verdadeiramente os Estados Unidos, que desde o início disseram que era um encargo demasiado para o bem que daí usufruíam, era uma falácia. Porquê? Porque os Estados Unidos verdadeiramente precisam da segurança da NATO e vão precisar cada vez mais, porque a Rússia só é uma grande potência, uma superpotência, por um motivo. Dos 3 eixos que há, que regulam as relações internacionais, o pulmológico, ou se preferir da guerra, do direito, que é o eixo, portanto, normativo, e o eixo economicista, que é da economia, a Rússia só domina um dos eixos, é o eixo pulmológico. E, como nós sabemos, os russos dizem uma coisa muito simples: nós só sabemos fazer uma coisa, é a guerra, mas fazemos-la bem. E esta perspectiva Donald Trump não pode nunca evitar. E porquê é que não pode evitar? Porque a Rússia não tem uma economia superior, por exemplo, à Espanha, portanto, é uma economia média. A Rússia despreza completamente o eixo normativo, mas aí a Rússia é uma potência nuclear, é a maior potência nuclear. E repare, nós deixámos de falar da potência nuclear China, que tinha ogivas nucleares muito poucas, um número muito reduzido comparativamente aos Estados Unidos e à União Soviética, hoje Federação Russa. O que é que acontece? Verdadeiramente a China também começou a apostar no elemento nuclear. Só que não apregoa, ninguém controla, ninguém sabe. E quem vai à China percebe claramente que aquele capitalismo de Estado, que muitos continuam a pensar que é um modelo socialista, que ele é um capitalismo de Estado, tudo controlado pelo Partido Comunista Chinês e por uma pessoa, verdadeiramente o líder do Partido Comunista Chinês, que é o líder mais importante desde Mao Tse-tung, concentrou em si todo o poder. Neste momento, os números de ogivas nucleares que nós pensamos que a China tem, verdadeiramente é um número desconhecido. E porquê? Porque eles não apregoam, como eu disse, aquilo que estão a fazer. Fazem. E esse é o elemento de diferente. Donald Trump disse que ia atacar e atacou. Depois vai outras vezes dizer que ataca e recua. Os chineses, quando atacam, ninguém sabe que eles vão atacar. Portanto, um destes dias ouvimos falar na anexação de Taiwan. Mas isso é matéria para outra discussão. Muito bem. Professor, e vamos ficar ainda focados na Ucrânia. A Rússia, de resto, já veio criticar as decisões que considerou irresponsáveis da NATO sobre a invasão e a forma como, enfim, tomaram decisões a favor da Ucrânia na Cimeira de Ankara. A Cimeira de Ankara que também nos levou a ouvir, nomeadamente Marco Rubio, que estava presente na conferência de imprensa que foi dada por Zelensky e Trump, para dizer que os ataques ucranianos em território russo são uma escalada que pode ajudar a pôr fim a esta guerra, mostrando que de facto há aqui agora um equilíbrio e até alguma vantagem por parte da Ucrânia no terreno propriamente dito. Ainda assim, ouvimos fontes de Kremlin citadas pela Reuters já hoje a dizer que Putin não quer negociar e deverá intensificar a guerra nos próximos meses. O que é que acontece? Verdadeiramente, ambos, quando eu digo ambos, é a Ucrânia e a Rússia, estão naquilo que se chama a posição de ataque e não numa posição de defesa. A nível do terreno, os avanços são diminutos. A Rússia avança muito lentamente e com muitas baixas a nível, portanto, do elemento humano. Agora, eu trouxe uma imagem de mais um ataque. E depois também trago a situação da Rússia no que diz respeito aos combustíveis. O que é que acontece? Neste momento, a Rússia proibiu a exportação de gasóleo até ao fim do mês. Sabemos também que a estação nas bombas de serviço é aquela que os nossos telespectadores estão a assistir. Filas intermináveis. São filas intermináveis e muitas vezes com racionamentos e quando esgota não há mais, é esperar que seja reabastecido quando houver disponibilidade para isso. E então o que é que acontece? Putin admitiu pela primeira vez que havia problemas.
e atribuiu a responsabilidade aos ataques da Ucrânia, que é isso que Rubio fala, mas disse uma coisa muito simples. O que o inimigo está a tentar fazer, mais do que ao retirarmos, portanto, a possibilidade de encher os depósitos, está a entrar naquela que se chama a coação psicológica. E a finalidade do inimigo é apenas criar o caos social, levar os russos a porem em causa as instituições. E quando falamos em instituições, é Putin, é quem governa o Kremlin. E esse efeito começa a ser bem sucedido agora nesta fase. Quando alguém diz isso, e foi Putin a dizer, cuidado que o que está em causa não é o ataque às refinarias. O que está em causa é criar aquilo que se chama a agitação social, para dar palco a descontentamentos que ponham em causa a confiança das pessoas nas instituições. Mas ele disse, o sistema energético russo é muito resistente. Nós não percebemos como, porque percebemos que há imensas dificuldades e que a Crimeia, neste momento, é não uma península, mas uma ilha. E que, verdadeiramente, os drones ucranianos estão a atingir cada vez mais refinarias. O que é que Putin está a tentar mostrar? Que é preciso manter a unidade. E para manter a unidade, tem de retaliar. Tem de retaliar ou ir para a mesa das negociações. Portanto, o que é que temos aqui? Temos aqui dois cenários. Para a mesa de negociações não é a prioridade? A prioridade, neste momento, ele está dividido. Ele vestiu-se de militar para fazer as últimas comunicações e isso significa que continuamos com a ofensiva militar. E isto significa que irão cair mais drones, mais mísseis balísticos, mais mísseis de cruzeiro sobre as cidades ucranianas. Irão ser feitos novos ataques, também para provocar o sofrimento, a angústia e o cansaço de guerra, a intranquilidade entre a população ucraniana. Mas ele já percebeu que a população ucraniana é muito resiliente. Então o que é que acontece? Estes ataques de parte a parte é apenas para coação psicológica sobre o inimigo, no sentido de quê? De pôr em xeque a sua posição. E o que acontece é que a Ucrânia é um regime híbrido, não é uma democracia, mas a Rússia é uma ditadura. E sendo uma ditadura, é evidente que vai exercer uma forma de negociação completamente diferente de um regime que, não sendo democrático, é híbrido. O que é que acontece? Verdadeiramente, num primeiro momento, eu penso que Vladimir Putin ainda irá atacar. A seguir, Vladimir Putin perceberá, quando começar a ter agitação interna, que vai ser reprimida, como no Irão foi reprimida, por isso houve 40 mil mortos nas manifestações do início do ano. Podemos equiparar as situações. A população russa terá essa reação ao ponto, de facto, de agitar? Neste momento, a elite russa não tem ninguém para substituir Putin, que está numa redoma de vidro, guardado por quem? Por uma guarda pretoriana, tipo, portanto, como eu explico, aquelas bonecas russas, as matrioscas, em que passa-se de um nível, está outro, está outro, está outro. Da maior à mais pequena. Da maior à mais pequena. Aqui é a mesmíssima coisa. Portanto, Putin é alguém que está prisioneiro da sua própria segurança. Mas percebe que a elite deixou de se rever em muitas das suas atitudes, mas também entende que não pode regressar da Ucrânia com uma guerra que afinal não foi uma operação militar especial e que provocou tantos mortos, não pode voltar sem oferecer uma ideia de uma vitória, ainda que não a conseguindo. Então o que é que ele estava a tentar? Ele disse a Putin, ele disse a Trump que iria conquistar todo o Donbass. Ele já percebeu que está a fazer tudo para tentar conquistar as últimas 4 cidades do Donbass, para então ir para a mesa das negociações. O que ele percebe é que está muito difícil este controle. Controla parte, por exemplo, de Konstantinivka, mas é uma parte, não controla a cidade toda. Então o que é que acontece? Isto vai levar muitas baixas e verdadeiramente ele percebe que a opinião pública pode virar-se contra ele. Portanto, vai continuar a atacar numa tentativa de quê? De ter a posição o melhor possível, provavelmente conquistar daquelas 4 praças, conquistar uma, e a seguir terá de ir para a mesa das negociações. E é por isso que Putin... Mas quer dizer, sem garantias dessas conquistas. Portanto, exatamente. Aqui sem um
um teto temporal definido. Em princípio, o teto temporal será o fim do verão. Mas o que acontece é que Putin disse a Trump que conquistaria todo o Donbass. E agora percebe claramente que isso pode não ser possível. Então ele vai tentar conquistar o máximo possível no Donbass e, ao mesmo tempo, bombardear as cidades mais importantes da Ucrânia. Vai provocar grandes estragos e muitas mortes nessas cidades, mas vai ter muitas baixas na frente de batalha. E a seguir, verdadeiramente ele percebe que não há esta guerra, não tem uma solução militar, terá de ter uma solução política. E aí vai para a mesa das negociações. E é por isso que Trump, que falou com ele, depois de ter falado com Zelensky, e já tinha falado antes de falar com Zelensky, lhe disse que em breve Jared Kushner e Witkoff regressarão a Moscovo. E regressaram a Moscou para quê? Para perceber quais são os termos de troca de cada uma das partes. E é por isso que nada melhor do que, nesta cimeira de Ankara, dizer que fizemos tudo o que pudemos, porque nós aqui no Ocidente e na Europa, nós criticamos Trump por ter desinvestido no apoio à Ucrânia e ter apoiado a pretensão russa. Neste momento, ficámos sem esse argumento. Ele disse, eu estou disponível, portanto, até lhe dou as licenças para os Patriot. Agora, o problema que está... Perguntou Zelensky se estaria disponível para ir a Moscou? A Moscou. E repare, a resposta de Zelensky é perigoso porque há lá muitos drones ucranianos. Foi a resposta para lhe explicar o quê? Cuidado, porque a narrativa que Putin lhe vende não corresponde à realidade. Nós, neste momento, não temos capacidade de defesa, mas temos capacidade de ataque. E ao ter capacidade de ataque, vamos continuar a atacar as refinarias. E é isto que faz com que haja este problema nas bombas de gasolina, é isto que faz com que um país que alimentou a guerra com a exportação do petróleo, neste momento seja obrigado a importar. E repare, aquela tentativa de trazer a Bielorrússia para o conflito não foi da parte apenas ucraniana, foi também da parte russa. Porquê? Porque percebeu que provavelmente iria haver um secar dos depósitos na Rússia. Portanto, a situação tem tudo... E ainda com outra vertente, aponta-se para cerca de 30 mil baixas mensais por parte da Rússia. Como é que se consegue manter esta guerra? Pois, ele consegue porque as zonas limítrofes da Rússia são zonas muito pobres. E então ele está a pagar cada vez mais pela incorporação. E muitos vão para lá. Mas eu já expliquei também que quem vai tentar ganhar a vida e acaba por encontrar a morte, mas também vai muita gente, como eu expliquei, que consome drogas, também vai muita gente que é preso por crimes muito pesados, com molduras penais muito pesadas. Portanto, percebemos que aquilo cada vez é menos um exército, mas é uma amálgama de militares. E esta amálgama de militares, o que não pode ter é uma disciplina. Repare, muda-se a tática. Em vez de ir, por exemplo, uma brigada, vão 3 ou 4 apenas motorizadas. É evidente que estamos... é carne para canhão. Eles podem ocupar uma posição e a seguir o que é que acontece? Os drones vão localizá-los, vão matá-los. Mas isto para pôr uma bandeira, por exemplo, numa casa, isto não é viável. Portanto, basicamente morre mais de 1000 pessoas do exército russo por dia. E repare, deixamos de ouvir falar nos norte-coreanos. Porquê? Os norte-coreanos a Coreia do Norte continua a mandar gente para trabalhar na China, mas fica-lhe com as receitas. Mandou gente para combater na Ucrânia, mas ficava-lhe com as receitas. Só que depois percebeu que estes não eram viáveis, porque metade não regressava. A nível humano, terminou. Continua a nível militar, a nível, portanto, do fornecimento da logística militar. Portanto, o que nós percebemos é que este é um conflito que não se justificava e, mais do que isso, vai provocar imensas baixas e não vai ser resolvido de forma definitiva. Vai ficar a Ucrânia independente, uma zona em que a Ucrânia vai reclamar como de jure, de direito, mas que não é a ucraniana de facto neste momento,
mas a Ucrânia vai alimentar o sentimento de revolta para um dia recuperar aquelas zonas, sendo que a Rússia provavelmente irá fazer o mesmo que fazia no tempo da União Soviética, é espalhar russos naquelas zonas, entretanto, que ainda hoje são Ucrânia, para tentar o quê? Que a população maioritariamente se reveja em Moscovo e não e vir costas claramente a Kiev e a uma possível recuperação no futuro. O mapa da Europa muda, a fronteira da ordem eurasiana muda, vai ficar no Donbass, mas não em todo o Donbass. E isto são boas notícias para um país, aquele que na NATO, aqui na Europa, mais gasta em defesa com medo de ser o próximo, é a Polónia. São boas notícias para a Polónia e para os Estados Bálticos. Significa o quê? Neste momento a ameaça russa está controlada. É claro que Putin tem um inimigo já, é a Europa, é a União Europeia, que diz que está a alimentar a máquina de guerra ucraniana e, portanto, está a contribuir para que a guerra continue, não está interessada na paz. Só mais um dado. Vai haver eleições na Rússia, eleições legislativas. É uma maneira dele Putin, mostrar que a Ucrânia não fez eleições presidenciais porque não quis. Porque ele também está sob o efeito da guerra, mas vai levar a cabo as eleições. Agora, nós sabemos que a ditadura é fácil organizar umas eleições. Pois, é diferente, é muito diferente. Professor, vamos agora regressar ao Médio Oriente, mas não tanto do ponto de vista da guerra, ainda que as coisas acabem por se cruzar todas umas com as outras, até porque estamos a assistir, desde sexta-feira passada, às cerimónias fúnebres de Ali Khamenei, e foi precisamente no decorrer destas cerimónias que esta guerra, de alguma forma, reacendeu. Já sei que o professor defende que não regressa à guerra, portanto, se calhar não foram as palavras melhor utilizadas, mas ainda assim, como é que o professor tem estado a acompanhar estas homenagens no Irão, numa primeira fase, e agora no Iraque? Temos de perceber desde logo, eu trouxe duas imagens que explicam claramente a diferença do que houve no Irão e do que há no Iraque. Não é esta imagem, esta é a imagem também da casa destruída, esta e esta, são as casas destruídas, portanto, onde foi assassinado... Isto foi no 28 de fevereiro. Em 28 de fevereiro, Ali Khamenei, mas agora, se repararmos um pouquinho, nas imagens que vão surgir, nós vamos ver como é que os restos mortais foram recebidos no Iraque. E porquê é que eu trago isto? Lembra-se da semana passada eu ter mostrado que, aí estão as duas imagens, em que os nossos telespectadores perceberão que é a saída do corpo, portanto da urna transportando o corpo do avião que a transportou, e depois vejam a cor dominante das pessoas que assistem ao cortejo, tanto num lado como no outro. É o preto, é o luto, mas desaparece o vermelho. E porquê é que desaparece o vermelho? Porque o vermelho, como eu expliquei, é o sangue do imã Hussein, do neto de Maomé. E é o apelo ao martírio, o apelo à revolta, o apelo à guerra. Essa era a bandeira dominante, junto com o preto, em Teherão. Deixou de ser, quando passámos, como ainda foi. Deixou de ser onde? Quando passámos para o Iraque, em que foi luto. Mas entenderam que a revolta a ser levada a cabo é pelo Irão. O Iraque não quer ser envolvido. E este dado é um dado, sob o ponto de vista da política, muito interessante. Hoje regressou, é evidente, a Mashhad para ser, portanto, sepultado. Portanto, ao Irão. Ao Irão. E ao regressar ao Irão, vamos assistir outra vez ao quê? A bandeiras vermelhas. A apelar ao quê? A apelar à revolta, ao martírio, à disposição da luta contra o grande Satã. E por isso mesmo nós percebemos que o Irão vai ter problemas, o poder instalado vai ter problemas em controlar parte da população, aquela que é a parte mais extremista da população, e continuar, devido aos muitas décadas de inculcação ideológica, olha para Israel como algo que não existe e olha para os Estados Unidos como o grande Satã. Israel é apenas o pequeno Satã. O que é que nós percebemos destas manifestações?
que foram, ao contrário do que também já li em vários meios de comunicação social, foram grandes, foram muito grandes, foram muito maiores do que a do fundador da República Islâmica do Islão, do anterior líder supremo, foram muito maiores. Há aqui um elemento orquestrado pelo regime, mas também há um elemento da disponibilidade e há um dado importante. Foi revelado aquele que será o livro deixado pelo Ayatollah, que hoje vai a sepultar. E o meu último livro chama-se O Fim, portanto, da Ordem Única. O anterior chamava-se O Mundo de Múltiplas Ordens. O dele vai chamar-se qualquer coisa como a Nova Ordem e vai apelar ao quê? À Ordem Muçulmana. Aquela que eu digo que está ainda em formação. Quer dizer, é a Nova Ordem Mundial. O título vai andar à volta disto. Foi mostrado, são os pensamentos dele, para dizer que o Irão não se pode contentar em ser periferia, tem de ser centro, tem de tomar parte na decisão. E tomar parte na decisão é unir a Ummah. E por isso a ida ao Iraque. Mas unir a Ummah para quê? Independentemente da separação entre xiitas e sunitas, perceberem que a Ummah não conhece fronteiras e que tem de criar a sua própria ordem. Para quê? Para fazer a influência, exercer influência naquela região. Só mais um dado, eu trouxe uma outra fotografia, é muito semelhante a esta, em que aparece muita gente, portanto, com aquele que é o vestuário tradicional da mulher no Irão e no Iraque. Mas atenção, aí temos a imagem. E repara, esta imagem, porque é que eu quis trazer esta imagem? As fotografias são dos dois ayatollahs, pai e filho. Para mostrar o quê? Isto não é uma monarquia, mas há aqui uma passagem de testemunho. O filho vai continuar a cumprir os mandamentos do pai. Sendo que não tinha que ser necessariamente o filho, não é essa? Exatamente, mas é para mostrar o quê? Há aqui uma transição na continuidade. O filho vai honrar a memória do pai. E é por isso que foi dado a conhecer agora, chama-se que foi como retirado o manto de cima do livro, que já está publicado. Para quê? Para mostrar que este líder que parte tinha um pensamento, deixou uma mensagem e que o filho e a geração que lhe segue devem honrar essa mensagem. Portanto, seguir esses devem ideais. seguir e o ideal vai em que sentido? De que os muçulmanos nunca mais podem ser parte apenas de recessão. Não podem ser apenas periferia ou semi-periferia. Têm direito a ter voz própria e por isso mesmo vão querer reivindicar uma ordem como a ordem liberal, como a ordem eurasiana, como a ordem da Rota da Seda. Então, estas cerimónias fúnebres que hoje terminam acabam por delinear aqui a abertura de uma nova era? É uma nova era, é uma nova ordem mundial. Verdadeiramente nós estamos muito habituados àquilo que se chama, amanhã falaremos disso, a balança de poderes. Mas a balança tem dois pratos suspensos. Depois pensamos, é difícil fazer uma balança com 3 pratos suspensos. Não é possível. O problema é que não são 3 pratos suspensos, não é uma balança de poderes que temos. A balança de poderes foi derrubada por estes acontecimentos. A balança de poderes se deu lugar a quê? Ao mundo de múltiplas ordens. E este mundo de múltiplas ordens é a última mensagem que é deixada por este, portanto, líder que parte, no sentido de que é a unidade que nos salva. É a fé em Allah e a unidade que nos salva. É o apelo à união. Agora, sejamos claros, há muita gente que não esqueceu os 40 mil mortos das manifestações. Há muita gente, já tenho testemunhos de jornalistas que lá estiveram, todos foram acompanhados, espero o regresso do Alfredo Leite para ele nos dar a sua experiência, mas os jornalistas, cujos depoimentos eu já tenho, dizem-me o quê? Nenhum deles é português, dizem-me que todos foram acompanhados por um guia e por um tradutor, ou um intérprete, e que verdadeiramente foram condicionados. E que havia gente que falava, sempre que era para elogiar, falava abertamente, sempre que era para apresentar algumas críticas, já falava de um modo mais velado, apesar de ter havido gente que apresentou críticas e muitos continuaram a não querer falar. Quer dizer que há um sentimento de medo daquilo que dizem vir a ser usado contra eles e contra as famílias.
Um dado também importante, em Teherão nós vimos aquelas imagens com o traje tradicional, portanto, muçulmano, mas também há muitas jovens com cabelo à mostra, com maquilhagem, com vestuário ocidental. O que significa que não deixaram de ser muçulmanas, não deixam de se rever naquilo que é uma prática conservadora. É o exemplo da luta entre a visão fixista e a modernista, que vai continuar. O problema, verdadeiramente, o Irão tem de definir quem é a sede real do poder, quem é que manda efetivamente no Irão. E nesse aspecto, que importância tem e qual é que será o timing para acontecer de Mojtaba Khamenei se mostrar? O tempo para ele se mostrar seria hoje. Seria hoje porque é quando o pai desce à terra. Repare que é na cidade santa, a cidade, como eu disse, passou a santa, não era, passou a ser santa para os xiitas. O corpo só transitou, só circulou por cidades santas, tanto do Irão como do Iraque, e era o dia para se mostrar hoje, para explicar que não é rei morto, rei posto, mas era para mostrar que a continuação sou eu. Isto aponta para quê? Pode não ser apenas o elemento da segurança, pode ser mais do que isso. Pode ser também que, afinal de contas, ele tenha ficado muito desfigurado ou muito incapacitado fisicamente. Mas o regime ainda assim vai continuar a alimentar essa ideia de que ele está vivo e que está bem e é ele que está no comando? Tem de alimentar porquê? Porque é a forma de não ser tão contestado. Porque se aparecer um líder com uma situação física muito periclitante, muito fragilizado, é evidente que percebe-se que o Irão, para controlar esta onda de revolta, precisa de quê? Precisa de alguém com pulso forte, alguém que possa basear-se nos ensinamentos que ficaram no livro do pai, mas que diga que sabe o caminho, que sabe para onde é que vai. E é evidente que um líder muito fragilizado não transmite essa ideia. O que o regime precisa neste momento é de segurança. E o problema é que nós estamos a assistir. Os Estados Unidos pensaram que conseguiam derrubar o regime. Perceberam que uniram muito mais o regime. Só que o regime agora começa também a desagregar-se. E começa a desagregar-se porquê? Pelas lutas internas entre os fixistas e os modernistas e principalmente pela luta dentro da visão fixista, aquela que verdadeiramente não quer mudar rigorosamente nada. Portanto, vamos assistir claramente a uma tentativa de afirmação deste poder e quem vai sofrer é a população iraniana que hoje chora a partida do seu líder supremo. Professores, o professor vai tocar ainda num tema a seguir ao intervalo.